milhões. Não queira ser pego num desses fluxos. Você é simultaneamente queimado, sufocado e surrado até a morte. Terremotos que expõem os segredos internos do planeta e doenças que levam a humanidade à extinção. Só uma olhada e o médico disse: você está com a peste bubônica. Mas quais catástrofes exerceram maior impacto? Vamos revelar os 10 maiores desastres naturais que mudaram o mundo. Um desastre natural. Momento em que a força da natureza vai de encontro à humanidade com resultados trágicos. Juntamente com alguns dos maiores especialistas do mundo, fizemos uma lista dos 10 desastres mais devastadores de todos os tempos. 2, 1. Desastres são classificados pela magnitude, pelo legado, pelo número de mortes e pelos custos econômicos dos estragos que causam. O primeiro da lista é a implacável temporada de tornados de 2011, eleita sem dúvidas pela meteorologista Karen Kosiba. Primavera na região central dos Estados Unidos. Tornado no solo de Astola, Texas. Uma vasta região do Texas, as pradarias canadenses se transforma em corredor de passagem de tornados. Não pare, continue andando, saia já daqui. Esta parte do mundo está acostumada a ciclones, mas a manifestação de 2011 surpreende. Minha nossa! Dava para ouvir a casa se partindo, a madeira, as paredes. Minha esposa teve que se segurar em um dos canos para não ser tragada a escada abaixo. Olha! Destruição! Temporada de tornados nos Estados Unidos 2011. Registro dados de tornados há mais de 7 anos e não vi nada como a temporada de tornados de 2011. Especialistas em clima, como Karen, estão começando a entender como um tornado se forma. Sabemos o que é preciso para formar as tempestades que produzem tornados. São necessários principalmente 3 ingredientes. Em primeiro lugar, uma massa de ar muito instável. Também um cisalhamento do vento, ou seja, vários redemoinhos altos na atmosfera. E em terceiro, é preciso um gatilho, algo que inicie essas tempestades. Em 2011, os 3 fatores se unem para criar um perfeito celeiro de tornados. No início de abril, um sistema frontal imenso se forma a sudeste dos Estados Unidos, produzindo uma série de ciclones. Uma pequena porcentagem era violenta, mas eram muitos. Infelizmente, em 2011, os tornados violentos assolaram cidades grandes e foi aí que tivemos as maiores adversidades, com mortos e feridos. 25 de abril. Início de uma sequência de tempestades que gerarão 343 tornados em menos de uma semana, matando 321 pessoas. Uma das manifestações mais fatais da história dos Estados Unidos. Uma manifestação colossal de tornados provavelmente é pior que se pode ter. Em 27 de abril, um tornado impetuoso arrasa Tuscaloosa, Alabama. Um tornado grande e violento se aproxima do centro de Tuscaloosa. Vá para um local seguro imediatamente. A velocidade do vento de aproximadamente 300 km por hora faz 65 mortos.
A destruição, em alguns casos, foi total e completa. Após os terríveis eventos de abril de 2011, maio começou misteriosamente sossegado até 22 de maio, quando um tornado gigante se forma. Em seu caminho, Joplin, Missouri. Minha filha veio do quarto dizendo: "A mãe da minha amiga falou de um tornado. Temos que nos proteger." O morador de Joplin, Tim Bartle, cresceu no corredor dos tornados. Mas até mesmo ele é pego de surpresa pela violência da tempestade. Em minutos, sirenes começaram a soar. Está chegando aqui! Liguem as sirenes! Estou avisando! O tornado passa arrasando os bairros a sudoeste de Joplin. Não pare! Não importa o que aconteça, continue andando! Restando E acontecido. com ventos a mais de 320 km por hora, a energia liberada é equivalente à detonação de uma bomba de 10 toneladas. Tem alguém aí? Olá! Vem aqui, querida. Venha. A casa não existia mais, a cozinha tinha sido destruída e havia partes de outras casas na nossa cozinha. E no meio do entulho, dava para ver um braço aqui, uma perna ali. As famílias começaram a chorar. Deixando 158 mortos, o tornado de Joplin é o mais fatal dos registros modernos. E com mais de 2,8 bilhões de dólares em danos, também é o mais caro. Os 758 ciclones de abril foram o maior número registrado em um mês. Por essas razões, Karen Kosiba classifica a temporada de tornados de 2011 entre os 10 maiores desastres naturais. Além dos muitos tornados nos meses de abril e maio, tornados atingiram áreas habitadas e não era qualquer tornado, mas os tornados com as maiores velocidades de vento. São esses fatores que tornam essa temporada tão devastadora. Total de tornados, 1.691. Custo, 10 bilhões de dólares. Número de mortes, 550. Março de 2011. Um terremoto gigante balança o mundo no próprio eixo. O epicentro, 65 quilômetros da costa do Japão. No Japão, há tremores quase toda semana e uma incrível tecnologia para prevê-los. Minutos após o terremoto, um tsunami enorme é detectado correndo em direção ao litoral norte do Japão. O que se segue deixa o mundo abismado. Destruição absoluta. Nenhum prédio ficou de pé. O terremoto e tsunami japoneses de 2011 foram os desastres naturais mais caros de todos os tempos, razão pela qual a engenheira costeira Alison Raby listou-os entre os 10. Terremoto e tsunami no Japão. O Japão tem um longo histórico com ondas grandes. A palavra tsunami significa em japonês onda de porto. E, devido a esse histórico, o Japão tem um dos sistemas de proteção mais sofisticados do planeta. O Japão está localizado sobre 4 grandes placas tectônicas. Por isso a área é tão volátil geologicamente. E os japoneses são tão preparados para enfrentar essa ameaça. Então, o que deu errado em 2011? Os problemas começaram em 11 de março. Os sistemas de detecção de terremotos previram um enorme tremor de 7,2 graus. Avisos foram emitidos. Chris Alderson mora no Japão há 13 anos. E aprendeu a encarar esses tremores como parte da vida.
Terremotos são tão comuns que as pessoas não se preocupam muito. Alguns são tão pequenos que nem são comentados. Outras pessoas prestam alguma atenção, comentam rapidamente com os colegas e voltam ao trabalho. Às 2h46 da tarde, o terremoto começa. O tremor de 9 graus é 100 vezes mais forte que o previsto. Você espera que eles passem, como sempre, mas só cresceu em força e intensidade, de um modo nunca presenciado por ninguém. É o maior terremoto da história do Japão, um dos 5 mais fortes já registrados. O epicentro do terremoto está a 65 quilômetros da costa leste do Japão, onde 300 quilômetros da crosta terrestre sobem 5 metros. É um fenômeno sísmico conhecido como terremoto megatrust submarino. A força das ondas de choque é tão enorme que o Japão se move 2,5 metros e o eixo do planeta é deslocado em 18 centímetros. Apesar da magnitude do tremor, medidas de prevenção limitam o estrago. O povo japonês é muito educado com relação ao comportamento durante esses desastres. Embora houvesse preocupação, não havia o pânico esperado. Tudo indica que a tecnologia protegeu os japoneses. Mas o terremoto é apenas a primeira fase do desastre duplo que enfrentariam naquele dia. O tremor origina um tsunami que se dirige ao litoral norte do Japão. Ellison Rabe está estudando porque os eventos de 2011 se transformaram em um dos piores desastres do tipo, a ponto de ficar entre os 10. Vamos simular um megatrust usando esta prancha articulada aqui, que representará a extremidade da crosta que se eleva nesse tipo de ruptura. Essa placa vai saltar repentinamente e levantar uma enorme massa de água. 3, 2, 1. A céu aberto, a onda inicial é relativamente pequena, apenas 1 metro de altura. Mas, ao se aproximar da praia em águas mais rasas, a velocidade diminui e a altura aumenta. Consciente de que terremotos podem causar grandes ondas, o Japão tem um sofisticado sistema de alerta de tsunamis. No Japão, quando há um tsunami, alertas são automaticamente gerados e enviados a celulares e canais de TV. Na mesma hora, as pessoas ficam sabendo. No litoral nordeste do Japão, as pessoas começam a evacuar as áreas ou se dirigir a abrigos indicados. O Japão tem uma das costas mais protegidas do mundo. Recriamos aqui algumas partes do litoral japonês. Rabe e sua equipe reconstruíram cidades específicas e suas defesas para analisar como receberam o tsunami. Começamos aqui na cidade de Kamaishi. Kamaishi possuía um porto de águas profundas e o quebra-mar mais profundo do mundo. Isso protegeu as muitas fábricas de aço e uma grande população. Mais ao sul, temos o assentamento de Minami Sanriku. E aqui recriamos uma das estruturas verticais de evacuação. Havia placas claras indicando que subissem ali para escapar da onda por vir. E depois passamos para as planícies costeiras. Havia muros de sustentação de concreto e atrás uma floresta de pinheiros, tudo para proteger o assentamento. Os japoneses se prepararam para um risco calculado. As fortificações são projetadas para aguentar ondas de, no máximo, 12 metros de altura.
Mas o tsunami que vem é um monstro que chega a 40 metros. Em Tóquio, Chris Alderson está chocado com o que vê. Vendo as imagens de centenas de milhares de pessoas perdendo as casas e sendo arrancadas de suas vidas cotidianas, foi algo que nenhum de nós compreendeu. Ellison Rabe recria o tsunami em miniatura. Comparando as imagens de cada cidade atingida pelo tsunami com as maquetes, essa demonstração ajuda a explicar por que as melhores defesas do planeta falharam tão drasticamente. Além das árvores não conseguirem segurar a onda, as toras se somaram aos escombros, tornando o tsunami ainda mais fatal. O abrigo em Minami-Sanriku permaneceu intacto, mas muitos abrigos semelhantes estavam próximos demais da praia. Mais de 100 terminaram submersos. E após a passagem do tsunami, o avançado quebra-mar de Kamaishi se despedaçou. Para ajudar as vítimas, Chris Alderson foi ao norte alagado. Saímos da nossa vidinha cotidiana na cidade grande e viajamos para o que parecia o cenário de um filme pós-holocausto de ficção científica. Vimos pessoas arrancadas de suas casas, a magnitude da destruição e da morte. Havia um barco no meio da cidade e um caminhão grande no telhado de uma fábrica. Parecia outro mundo. Foi difícil acreditar que essa era a nova realidade. E o desastre fica ainda pior quando um reator inundado da usina de Fukushima Daiichi derrete. No início, os relatórios não eram confiáveis. Não tínhamos certeza do alcance da radiação, nem se a situação ia piorar ou ser controlada. Graças à coragem dos funcionários da usina, a situação foi controlada. O tsunami gerou danos equivalentes a mais de 200 bilhões de dólares, tornando-se o mais caro de todos os tempos. A escala de destruição foi absoluta. Só havia militares nas ruínas, marcando com bandeiras os restos mortais de seres humanos, e com um X, os carros com corpos dentro. O cheiro de decomposição daquilo que o mar destruiu, peixes, restos mortais, estava forte no ar. É uma experiência para a qual você nunca está preparado. Para Ellison Rabe, não é somente o custo, mas é a forma como o tsunami expôs a fragilidade dos nossos mais sofisticados sistemas de proteção que coloca esse desastre entre os 10 maiores. O Japão supostamente era a nação mais preparada do mundo para sobreviver a um mega tsunami. No entanto, mesmo eles subestimaram o poder da onda. Por essa razão, acredito que esse evento seja um dos piores desastres naturais. Propriedades danificadas, mais de 1 milhão. Custo, mais de 200 bilhões. Número de mortes, 15.000. 1918. Um vírus, conhecido como gripe espanhola, se espalha rapidamente pelo globo, dizimando todos os países onde chega. O vírus mata por volta de 30 milhões de pessoas em menos de 6 meses. 100 anos depois, seus descendentes letais se tornam uma das maiores ameaças que já enfrentamos. O CDC está trabalhando em uma vacina. We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States. A velocidade com que a gripe espanhola mata milhões
é a razão pela qual o virologista Dr. Mike Leahy indicou-a como um dos 10 maiores desastres naturais. Gripe espanhola. Em 1918, a Primeira Guerra Mundial estava chegando ao fim. Por 4 anos, o mundo se viu em um conflito centrado nos campos de batalha da Europa. Cerca de 9 milhões de soldados perderam a vida. Mas esses guerreiros estavam para enfrentar um inimigo bem mais mortal que qualquer adversário humano. Na primavera de 1918, um surto de influenza faz algumas vítimas registradas. Mas, em meio ao massacre dos combates, tais baixas não são prioridade. Sem que a linha de frente note, o vírus que causa a gripe está se tornando muito mais letal. No próximo surto da gripe, no inverno do mesmo ano, uma luz vermelha se acendeu. Mas desta vez era diferente. O desenvolvimento da doença era preocupantemente rápido, com algumas mortes nas primeiras 24 horas. Até mesmo os médicos preparados para a guerra se assustaram com essa morte terrível. Os pulmões de muitas vítimas continham tanto líquido que eram comparados pelos patologistas aos pulmões dos afogados. Era o início de uma pandemia que afetaria praticamente todos os países do mundo e deixaria dezenas de milhões de mortos. Nos países em guerra, as notícias sobre o surto eram limitadas. Mas a doença foi muito divulgada na neutra Espanha, ganhando o nome de gripe espanhola. Leahy acredita que as condições nas trincheiras podem dar pistas sobre sua origem. O surgimento de novas doenças virais pode ser frequentemente provocado por interações entre grandes números de pessoas e animais, como porcos. Quando humanos são infectados por um vírus de gripe animal, uma cepa totalmente nova do influenza pode ser criada. Daí vem os nomes gripe suína e gripe aviária. Não é difícil de imaginar o surgimento de um novo vírus durante a Primeira Guerra Mundial, quando grandes quantidades de soldados se alojavam próximo a animais, geralmente na presença de gases que poderiam ser mutagênicos. Em um grupo abarrotado de homens, a doença se espalha. No exército americano, 1 milhão de homens se contaminam com o vírus. Mas a epidemia nas trincheiras é só o começo. Em 11 de novembro de 1918, a paz é declarada. As tropas retornam e involuntariamente espalham a doença por todo o globo, causando uma pandemia. Celebrações em massa aceleram a transmissão e cerca de 1 bilhão de pessoas, metade da população do mundo na época, se infecta. Um dos aspectos mais assustadores da epidemia de 1918 foi a maneira como derrubava os mais jovens. A mortalidade entre 15 e 34 anos era 20 vezes maior que as outras gripes. Por que a gripe espanhola era tão fatal para quem era supostamente mais saudável? Compreender como o vírus ataca o corpo pode ser a resposta. A questão da gripe espanhola e de outras pandemias é que o sistema imunológico ataca o revestimento do pulmão e líquidos e fluidos vazam. As pessoas começam a se afogar nos próprios fluidos. Devia ser horrível de passar por isso e de observar também. Há muitas descrições na literatura médica de pacientes ficando lentamente azuis. Enfermeiras e médicos já sabiam que esse era o fim. E não era exclusividade dos mais fracos e velhos. Muito pelo contrário. Com certeza. Ser jovem e saudável contribuía, porque o que causava o dano aos pulmões era, em parte, o sistema imunológico e a chamada tempestade de citocina. O sistema imunológico começava a prejudicar os pulmões, o que permitia a entrada de líquidos e fluidos e o literal afogamento. Os vírus, descendentes da gripe espanhola, ainda arrebatam vidas no século XXI.
Em 2009, a gripe suína H1N1 mata mais de 500 mil pessoas, levando a Organização Mundial da Saúde a dar o alerta de pandemia mais alto. A gripe suína é apenas uma das muitas doenças que remontam ao surto da Primeira Guerra Mundial. Outras doenças podem ter feito mais vítimas, mas nenhuma com tal velocidade. Em 12 meses, a gripe espanhola tomou a vida de 20 a 100 milhões de pessoas. Potencialmente, 10 vezes mais que o número de mortes de soldados durante 4 anos de guerra. Nos Estados Unidos, a epidemia reduziu a expectativa de vida em 10 anos. São estatísticas assustadoras que colocam a gripe espanhola na lista dos maiores desastres naturais. Contaminação global. Pessoas infectadas, 1 bilhão. Número de mortes, até 100 milhões. No verão de 1883, o vulcão indonésio Krakatoa está a cada dia mais agitado. Em breve explodirá em meio às águas num espetáculo terrível que garantirá seu status emblemático. O professor Nick Petford lista esse primeiro desastre global entre os 10 maiores devido ao curso dramático que leva ao nascimento da vulcanologia. Krakatoa. Petford viaja até onde se localizava o lendário Krakatoa. Anak Krakatau é um dos lugares com maior atividade vulcânica do planeta. Aqui, uma grande placa tectônica é empurrada para debaixo de outra, levando à superfície a lava superquente. Desde os anos de 1950, o vulcão cresceu, em média, 4 metros por ano. Anak Krakatau é um clássico vulcão em forma de cone com um pico. Mas em 1883, o vulcão Krakatoa continha 3 picos separados. As pessoas achavam que eram 3 pequenos vulcões. Grande equívoco, porque debaixo desses vulcões havia apenas uma câmara de magma que, quando entrou em erupção, liberou energia suficiente para explodir toda a ilha. Na época, centenas de europeus viviam na região, comercializando as especiarias que cresciam nos férteis solos vulcânicos. Mas havia um holandês, Roger Verbeek, que era geólogo e passou o verão anterior à erupção de 1883 estudando as ilhas. O relatório de Verbeek teve papel crucial no estabelecimento do legado do Krakatoa. Domingo, 26 de agosto de 1883. A calma da manhã é perturbada por uma grande explosão atrás da outra. Pistas de como a erupção de 1883 foi, podem ser observadas em Anak Krakatau, que foi assolada com enormes bombas de lava. Esta peça é grande, tem o tamanho de um carro. E ao meu redor há 2 ou 3 bombas semelhantes. Mas em 1883, com Krakatoa em plena erupção, o céu deve ter ficado cheio de centenas de bombas como esta, voando não apenas metros, mas dezenas de quilômetros. Literalmente caiu uma chuva de fogo. Às 2 da tarde, uma nuvem negra, 3 vezes maior que o Monte Everest, surge do vulcão. Sabemos através dos relatos de testemunhas oculares as consequências imediatas. O céu escureceu, o dia virou noite porque muitas cinzas e poeira foram jogadas na atmosfera. Mas os efeitos foram sentidos muito além da Indonésia. As pessoas falavam de um pôr-do-sol estranho com cores vivas em Londres, Paris e Nova York. Tudo isso tinha a ver com a erupção vulcânica de 1883. 27 de agosto. 5 da manhã.
4 erupções monstruosas rasgam o vulcão. A força da explosão é 13.000 vezes maior que a da bomba lançada em Hiroshima. O som gerado é o mais alto registrado na história. Jorram das erupções explosivas bilhões de toneladas de rocha pulverizada, cinzas escaldantes e gás que corre para longe do vulcão. Calcula-se que esses fluxos piroclásticos têm força suficiente para escalar mais de 800 metros, 2 vezes o tamanho do Empire State. Talvez esperassem que o fluxo piroclástico fosse contido ao atingir o mar, por causa da água, mas não é o caso. Algumas vezes, se forte e quente o suficiente, o fluxo piroclástico pode atingir o mar e continuar viajando. Forma-se uma fumaça diante do fluxo que o protege da água. Sabemos que foi o caso na erupção de 1883, porque naquela manhã, os moradores de um vilarejo chamado Kitimbang se reuniram para assistir ao espetáculo. Em minutos, a massa super rápida e quente de escombros cruza 40 quilômetros de água em direção a Ketimbang. Provavelmente a última coisa que viram foi um fluxo piroclástico surgindo das ondas. Não queira ser pego num desses fluxos. Você é simultaneamente queimado, sufocado e surrado até a morte pelas pedras. Cerca de 1.000 moradores de Ketimbang morrem instantaneamente. E o desastre ainda não acabou. Durante os últimos espasmos, o vulcão Krakatoa ruiu no oceano. A queda gera um tsunami de proporções épicas, que viaja a 320 km por hora. Em seu caminho, o pequeno assentamento javanês de Anjer. Na costa oeste de Java, um farol holandês, muito semelhante ao que existe hoje, eleva-se sobre as construções ao redor. Construído para suportar as piores condições climáticas. Mesmo com o tsunami se aproximando, o guarda e sua família decidem permanecer no farol para garantir sua operacionalidade. Em uma construção como esta, de aço reforçado, devem ter se sentido protegidos, até da onda mais poderosa. Mas além do poder da onda, há enormes pedaços de rocha do fundo do mar. Quando a onda bateu, tinha 40 metros de altura. São 130 pés, mais ou menos a altura que estou agora. A onda levantou do fundo do mar montes de corais e atirou-os contra a lateral do farol. Apesar de reforçado por uma viga de aço, o farol desabou. Esses tijolos são o que restou do desafortunado farol. Milagrosamente, o guarda do farol sobreviveu. Mas a esposa e a criança sucumbiram na água, junto com dezenas de milhares de pessoas. É o tsunami criado por um vulcão mais destrutivo da história. No pôr do sol de 27 de agosto de 1883, o Krakatoa não existe mais. O vulcão explodiu e se extinguiu. Além da erupção vulcânica espetacular, o Krakatoa é importante por outras razões. Pouco antes da erupção, cabos telegráficos submarinos haviam sido colocados entre Jakarta e o resto do mundo. Quando houve a erupção, as pessoas puderam acompanhar em tempo real como faríamos hoje pela internet. Nesse sentido, o Krakatoa foi o primeiro desastre global registrado. O geólogo holandês Roger Verbeek também exerceu um papel crucial na elevação do status do Krakatoa. Após a erupção, o relatório dele foi tão criterioso que serviu de base para uma nova ciência, a vulcanologia. Por essas razões, o Krakatoa está entre os 10 maiores desastres naturais de todos os tempos. Altura da nuvem de cinzas, 80 quilômetros. Força da explosão, 195 megatons de TNT. Número de mortes, mais de 35.
Em 24 de agosto de 2005, uma tempestade tropical se forma sobre as Bahamas. 5 dias depois, deixará a cidade de Nova Orleans em ruínas. Tudo se foi em um piscar de olhos. Uma sucessão de eventos naturais e erros humanos conspirarão para fazer do furacão Katrina o mais dispendioso do mundo. Tudo se foi. Por essas razões, o meteorologista Tim Marshall acredita que esse desastre deve estar entre os 10 maiores. Furacão Katrina. Nova Orleans é uma cidade cercada por água. Há 300 anos, era apenas um assentamento na barragem do rio Mississippi, muito acima do nível do mar. Mas, com o passar do tempo, expandiu-se pelos pântanos, mangues, e hoje as pessoas vivem abaixo do nível do mar na maior parte da cidade. Com grandes áreas da cidade abaixo do nível do mar, as pessoas estão especialmente vulneráveis aos furacões. Não são apenas os ventos fortes que tornam esses sistemas frontais tão perigosos, mas a massa de água que é jogada, chamada maré de tempestade. Muitas mortes em furacões se dão por afogamento. No dia 24 de agosto de 2005, o Centro Nacional de Furacões está rastreando a tempestade tropical que se tornará o Katrina. Quando o Katrina se formou, não havia nada de excepcional. Até aquele momento era muito semelhante aos outros. A tempestade repentinamente se intensifica para a categoria 1. Nossa conduta naquele momento foi tratá-lo como um furacão normal, como muitos que já vimos. Como todos os furacões, o Katrina se forma quando uma massa de ar quente sobe do mar e cria ventos fortes e nuvens carregadas de umidade. Alimentado pelas águas extraordinariamente quentes do Golfo do México, o Katrina cresce rapidamente e vira um furacão poderoso. No Centro de Meteorologia, o Katrina toma conta das telas. As imagens de satélite revelaram um olho enorme. Nesse momento ficou claro que estávamos lidando com um furacão categoria 5. Os dados apontam que o Katrina atingirá Nova Orleans em menos de 24 horas. Tínhamos que começar a emitir alertas e pronunciamentos. Ordena-se que todos evacuem a área imediatamente. Quem pode, foge. 1 milhão de pessoas deixam a cidade. Mas muitos não têm condições de sair. Stanley e Betty Stewart moram no Baixo Distrito 9. Decidimos que não tínhamos condições financeiras de ir a lugar nenhum. Escolhemos ficar, rezar e torcer pelo melhor. Éramos 13 pessoas em praticamente 2 cômodos. Ficamos de cócoras. Mais de 100 mil pessoas ficaram para trás, esperando o que a natureza mandaria. Cobrimos então a porta com toalhas para impedir que a água pudesse entrar. Com um longo histórico de furacões, Nova Orleans é cercada por 560 quilômetros de diques de proteção. Diques são feitos de barro e areia. O problema é que, em todas essas extensões de diques, alguns eram altos e outros baixos. Então estavam afundando. Para piorar, os diques não foram projetados para suportar um furacão da intensidade do Katrina. 29 de agosto, 6 horas e 10 minutos da manhã, chega o furacão Katrina, com velocidade de 210 quilômetros por hora. Com ondas de até 8 metros de altura, é a maior tempestade a castigar a costa do Golfo dos Estados Unidos. Nova Orleans é inundada. Ouvíamos as ondas passando por cima do telhado.
quem ficou preso ali não sabe o que fazer. Não entrem em pânico. Mantenham as crianças abaixadas. Meu irmão olhou para mim e eu disse: temos que rezar, porque o que vemos parece ser o nosso último dia no planeta. 2 da tarde. Os moradores do Baixo Distrito 9 têm um problema grave. Está tudo inundado por aqui. Estamos com muitos problemas, muitos problemas. Algumas pessoas naquele momento estavam debaixo de 6 metros de água. Alguns amigos que ficaram em casa perderam a vida. 30 de agosto. O furacão vai embora. Os principais meios de comunicação estão fora de serviço. Nos perguntávamos se éramos apenas nós ali ou se tinha sobrado mais alguém. Com a maior parte de Nova Orleans debaixo d'água, os serviços de emergência ficam perdidos. Conseguiram nos passar por rádio. O dique do canal da Rua 17 estourou e a água até o telhado das casas em Lakeville. Minha vida mudou naquela hora. Todo mundo entendeu que a situação era completamente nova. A cidade estava inundada. Chris e seus colegas enfrentam um desastre de proporções épicas. Por todo lado, havia corpos flutuando. Faltou médico legista para tantos mortos. Os sobreviventes estão acampados no Superdome e no centro de convenções. As condições no centro de convenções estavam insuportáveis. As pessoas achavam que o abrigo teria luz, comida, roupas ou água, mas não havia nada. As pessoas foram literalmente abandonadas nas ruas. As mais de 46 mil pessoas não tinham opção a não ser se virar. As pessoas morriam por falta de recursos. Nós pensávamos, meu Deus, será o fim do planeta? Será o fim da vida? O fracasso das autoridades em resgatar e evacuar a área maximizou ainda mais o desastre. O que pegou todo mundo de surpresa foi a inundação. Ninguém esperava que 80% da cidade ficasse debaixo d'água. Passada quase uma década, 1 em cada 5 moradores ainda não retornou. E grandes áreas da cidade permanecem em ruínas. Estou passando pelo Baixo Distrito 9, uma das áreas mais violentamente afetadas pelo furacão Katrina. As pessoas não voltaram para a maioria das casas. Foram abandonadas e estão se deteriorando. É triste porque um bairro inteiro sumiu. Vai levar uma geração ou mais para reconstruir essa região. 2 semanas após o Katrina submergir Nova Orleans, o presidente George Bush se desculpou pela falha na administração das consequências do desastre. Katrina exposed serious problems in our response capability at all levels of government. And to the extent that the federal government didn't fully do its job right, I take responsibility. O impacto do erro humano é a razão pela qual Tim Marshall coloca esse desastre entre os 10 maiores. O furacão Katrina foi um desastre natural, mas que foi maximizado pelos efeitos do homem. O que aconteceu no Katrina chamou nossa atenção. Hoje os diques são mais altos e talvez até mais resistentes, mas esse desastre pode e vai acontecer novamente. Inundação de Nova Orleans, 80%. Custo, 108 bilhões. Número de mortes, mais de 1.700. A Terra era assim no fim da última era glacial.
o hemisfério norte coberto de gelo. A Europa praticamente irreconhecível. Mas evidências sugerem que o mapa mundi está prestes a ser redesenhado por um mega dilúvio de proporções bíblicas. O oceanólogo Simon Boxall fica fascinado com a ideia de uma enchente que alterou o planeta e a indicou para a lista dos 10. A Grande Enchente. Esse desastre começa há 10 mil anos, no final da última era glacial. Uma geleira gigantesca cobrindo a área que hoje é o Canadá está derretendo. Com o degelo, forma-se um vasto lago de água doce, maior que o Texas. Certo tempo, a água foi contida por um paredão de gelo. Mas há 8.500 anos, esse gelo cedeu, despejando essa massa de água colossal nos oceanos de todo o mundo. O impacto nos níveis do mar que já se elevavam foi drástico. Subiram de 1 a 2 metros em um curto período de tempo. Se isso acontecesse hoje na mesma velocidade, devastaria Londres, Nova York. Na verdade, impactaria todas as nações litorâneas do mundo. E no passado, a elevação do nível das águas que se espalharam pelo planeta também pode ter levado a um desastre. Porque, segundo alguns estudos, a área hoje coberta pelo Mar Negro era lar de uma das maiores populações da época. Há 9.000 anos, aqui havia um vale enorme que dava em um lago de água doce gigantesco. Havia vários assentamentos, fazendas, uma população de mais de 100 mil pessoas. Mas tudo isso mudou com a enchente. O Mediterrâneo começa a transbordar por causa da mega enchente e inunda a região, transformando uma terra fértil em um mar de água salgada. Simon Boxall se encontra com Konstantin Tcherev, que em 2011 participou de uma pesquisa no Mar Negro que o levou a uma descoberta surpreendente. Quando escaneamos o fundo do mar, encontramos uma formação muito incomum. Um tipo de morro circular, pouco comum no Mar Negro. Então decidimos mandar uma sonda para pegar uma amostra. Ao examinar cuidadosamente a amostra, os cientistas fizeram uma descoberta inesperada: minúsculos pedaços de madeira. Quando analisamos a madeira e datamos com carbono, descobrimos que era de 9.000 anos atrás. De onde acham que veio? O cenário mais empolgante é que esse morro submerso seja um assentamento humano, porque o tamanho, o formato e a altura batem exatamente com os assentamentos de terra encontrados em todo o leste europeu. Tcherev está certo de que a área que hoje está debaixo de 90 metros de água já foi terra firme. Tenho certeza absoluta disso. Para saber mais sobre o povo que habitava a região quando houve a enchente, Simon Boxall teve raro acesso a um incrível achado arqueológico. Foram desenterrados de um cemitério vizinho de 6.000 anos atrás mais de 200 esqueletos, junto com um espetacular tesouro em ouro. O especialista Risto Smolenov acredita que joias feitas com tamanha precisão são prova de uma civilização avançada. Por exemplo, estes são 2 objetos em ouro, separados e muito diferentes. No entanto, se encaixam perfeitamente. Isso é mais do que se espera de uma cultura de 7.000 anos. É uma supercultura. É incrível ver a precisão das medidas em uma cultura tão antiga. Risto acredita
que essa supercultura vivia na passagem da mega enchente. E acredita ainda que o êxodo desse povo teve um papel crucial no desenvolvimento da civilização ocidental. Acho que a migração dessa supercultura, devido aos eventos catastróficos que ocorreram, é responsável por uma migração do conhecimento também. Se Smolenov estiver certo, é possível que a dispersão dessa antiga civilização tenha plantado a semente das culturas egípcias e grega, que se desenvolveram 2000 anos depois. Simon Boxall está convencido do efeito profundo que essa mega enchente teve na humanidade. Essa enchente dispersou uma civilização prolífica, provavelmente uma das primeiras que conhecemos. Mas essa enchente pode ter catalisado nossa civilização moderna. Por essa razão, acredito que essa enchente do passado mereça estar entre os 10 maiores desastres naturais do mundo. Volume de água, 10 milhões de quilômetros cúbicos. Elevação do nível do mar, 1,5 metro. Pessoas desalojadas, quase 150 mil. 1906. São Francisco é a maior e mais poderosa cidade da costa oeste dos Estados Unidos. Mas esses habitantes não sabem que estão vivendo sobre uma bomba relógio. Tudo está prestes a mudar com um grande tremor. O sismólogo Thomas Jordan elegeu entre os 10 maiores esse evento, que sacudiu a Terra porque ajudou a desvendar os segredos internos do nosso planeta e revolucionou nosso entendimento sobre como podemos nos proteger dessas forças letais. Terremoto em São Francisco, 1906. Dias de hoje em São Francisco. As famosas ruas em zigue-zague são uma pista de quão geologicamente ativa é a região. As ladeiras em São Francisco e pela Baía de São Francisco nos fazem lembrar que as forças que dão origem a elas são as mesmas que deram origem ao terremoto de 1906. Na época, é claro, que as pessoas não compreendiam que esta linda topografia estava relacionada a terremotos. Isso se tornaria evidente em 18 de abril de 1906. Na noite de 17 de abril, o famoso tenor Enrico Caruso se apresenta na Ópera de São Francisco. Em poucas horas, a cidade orgulhosa se transformará em uma área de desastre. Às 5 da manhã estava tudo calmo. E de repente, às 5h12, veio o terremoto. Um terremoto de 7,8 graus sacode a cidade. As ruas se racham e as pessoas entram em pânico. As pessoas perceberam que era um terremoto, mas poucos compreendiam de onde vinha. E o que aconteceria em seguida. Prédios que não foram projetados para suportar terremotos desabam. A prefeitura era o maior prédio a oeste do rio Mississippi. O que os homens levaram 25 anos para construir, o terremoto destruiu em 2 minutos. Os moradores não têm que lidar apenas com a destruição de suas casas. Os tremores racham encanamentos de gás. Basta uma faísca para incendiar tudo. Em poucas horas, o inferno consome São Francisco. Provavelmente se iniciaram 50 incêndios nessa região de São Francisco, que se uniram para formar uma fogueira gigantesca que consumiu, só no primeiro dia, todo o centro comercial da Market Street. E as chamas se espalharam no segundo e terceiro dia, a oeste e norte, até Fisherman's Wharf. Durante aqueles 3 dias, a cidade foi praticamente destruída pelo fogo. Após 3 dias, o fogo se extingue sozinho
deixando um cenário de destruição total. 80% da cidade está em ruínas. Mas o que houve em seguida é o que coloca o terremoto de 1906 entre os 10 maiores desastres. 3 dias após o terremoto de 1906, antes mesmo dos incêndios de São Francisco se extinguirem, George Pardee, governador da Califórnia, nomeou uma comissão especial para estudar o terremoto e aprender com o ocorrido. Ficou a cargo do professor Andrew Lawson e sua equipe, da Universidade de Berkeley, conduzir o primeiro estudo abrangente sobre um terremoto. O relatório de Lawson, em 2 volumes, representa um avanço incrível no entendimento de como os terremotos funcionam. Na época, se pensava que a falha geológica que fica próxima a São Francisco tivesse sido causada pelo tremor. Mas o relatório de Lawson confirmou que era exatamente o contrário. Ele culpou a falha de San Andreas pelo desastre de 1906. É uma revelação que ajudou geólogos como Alan Lester a compreender melhor o mecanismo dos terremotos. O desastre do terremoto de 1906 acabou sendo um grande aprendizado para os geólogos sobre como as grandes falhas, como a de San Andreas, se movem. Falhas transcorrentes como a de San Andreas têm a capacidade de produzir muita tensão e estresse dentro da Terra. É como pegar um graveto e envergá-lo, deformando-o cada vez mais. Se essa força for aliviada, o graveto volta, é elástico. Mas há um ponto em que, se a força for grande demais, ele se quebra. Foi o que ocorreu em 1906 e com a maioria dos grandes terremotos que ocorreram na região de San Andreas. Chegou a um ponto em que a Terra não suportou mais a tensão criada e quebrou. Graças ao relatório de Lawson, hoje podemos identificar zonas de grande risco e construir prédios pensando na segurança. Para Thomas Jordan, essa habilidade de superar os perigos de um terremoto remonta ao nascimento da sismologia moderna. No meu ponto de vista, o terremoto de 1906 é o mais importante porque aprendemos, pela primeira vez, fatos importantes sobre a ocorrência dos terremotos. E, com esse conhecimento, esperamos conseguir evitar o tipo de destruição que São Francisco viu naquele dia terrível. Magnitude do terremoto, 7,8. Desabrigados, 225 mil. Número de mortes, 3 mil. (7 de junho de 1783). Por semanas, um estrondo soando das profundezas da terra perturbou a paz do interior da Islândia. Em 24 horas, a terra se rasgará e se transformará em um inferno. É o início de um cataclisma tóxico que tragará o hemisfério norte, fazendo inúmeras vítimas da Europa à Ásia. Embora esse desastre seja relativamente desconhecido, o vulcanólogo Thor Thordarson o classifica como a erupção vulcânica mais fatal de todos os tempos e o elenca entre os 10 maiores. Erupção na Islândia, 1783. Localizada bem na dorsal mesoatlântica, onde 2 grandes placas se encontram, a Islândia é um dos locais mais vulcânicos do planeta. Em 1783, as placas estavam especialmente agitadas. Ao se separarem violentamente, uma rachadura de 30 quilômetros, conhecida como fissura de Lake, se abre na superfície terrestre. Ao longo de sua extensão, 130 crateras efervescentes jorram bilhões de toneladas de rocha fundida. E continuará assim por 8 meses ardentes. É a maior erupção na Terra dos últimos 500 anos. O que faz do Lake um dos grandes da história. Com a erupção do Lake, mais de 40 bilhões de toneladas de lava jorram da fissura, suficiente para tragar uma cidade do tamanho de Chicago.
Normalmente, quando a lava é exposta ao ar, se resfria e solidifica, o que limita a distância alcançada. Mas a lava do lac conseguiu viajar por centenas de quilômetros graças a um sistema subterrâneo. Com o guia local Bjorn Jorsson, Thor explora os vestígios da rede subterrânea, conhecida como tubos de lava. Essas cavernas se formam quando as camadas mais extensas de lava criam uma crosta que protege o fluxo das rochas fundidas do ar frio. Vejam isso. O nível do rio de lava aqui e aqui em cima, parte do teto está derretendo. Dá para ver as gotinhas caindo. Isso mostra como esse ambiente era quente, como a lava e os gases acima da lava são quentes. Para formar isso, tem que ser 1.100 graus Celsius. Esse é o segredo dos longos fluxos de lava. Quando a lava é transportada por esse tipo de sistema, permanece fluida e quente por todo o caminho, até sair do sistema de transporte. Viajando pelos tubos, a lava do lac percorreu 60 quilômetros antes de voltar à superfície. No total, as rochas fundidas arrasaram 20 vilarejos. O lac também libera milhões de toneladas de cinzas e gases tóxicos, contaminando o solo e as plantações. 3/4 das ovelhas da Islândia e mais da metade de toda a criação morrem. E as pessoas também. Devido à fome e às doenças, 21% da população da Islândia sucumbiu em consequência da erupção do lac. Mas a erupção do lac teria um efeito ainda mais desastroso no resto do mundo. Embora remotos, os vulcões islandeses podem produzir consequências à distância, como provado por eventos recentes. A nuvem do lac tomou boa parte do hemisfério norte, carregando algo muito mais letal que apenas cinza. Mais de 120 milhões de toneladas de dióxido de enxofre foram emitidos e reagiram com a atmosfera, produzindo aerossóis sulfúricos. Os aerossóis bloquearam o calor do Sol, derrubando a temperatura global. Na Europa, o frio levou à escassez insuportável de alimentos. Alguns especialistas acreditam que isso motivou camponeses famintos a se revoltarem na França, o que levou à Revolução Francesa de 1789. Do outro lado do Atlântico, as temperaturas também caem drasticamente. Na fronteira leste dos Estados Unidos, o inverno de 1783 e 84 é o mais longo e severo já registrado. Fez tanto frio que as pessoas viram gelo no rio Mississippi. A influência nociva do lac no clima bagunçou o ciclo das monções, levando a um colapso generalizado das safras. 1/6 da população do Egito e muitos por toda a Índia e norte da África morreram de fome. No total, o lac deve ter causado a morte de mais de 2 milhões de pessoas em 1783. Apesar da localização remota, o lac exerceu um grande impacto em todo o planeta. Alterou o clima global e causou fome mortal até na África e na Ásia. O impacto na natureza, na atmosfera, no clima, nas pessoas e na história, na minha opinião, torna esse um dos desastres naturais mais importantes. Duração da erupção, 8 meses. Lava lançada, 42 bilhões de toneladas. Número de mortes, mais de 2 milhões. – 26 de dezembro de 2004. Turistas relaxam nas praias do Oceano Índico. Em apenas 3 horas, a vida de centenas de milhares de pessoas será extinguida. Entre!
pelo tsunami mais mortal já visto. Esse é o desastre que o especialista em tsunami, José Borrero, escolheu para os 10 maiores. Terremoto e tsunami do Oceano Índico. Eu estou em Banda Aceh, extremo norte da ilha de Sumatra, que dá para o Oceano Índico. Este lugar sofreu um dos piores tsunamis da história da humanidade. O Oceano Índico banha a Ásia, a África e a Austrália. Em dezembro de 2004, milhões de pessoas curtem o Natal nessas praias, incluindo Steve Gill, a esposa Heather e a enteada Charlotte, que estão de férias na Tailândia. Nós havíamos programado de fazer uma ceia de Natal tradicional. Era tudo novo, acolhedor. Chegava a ser rudimentar e muito tranquilo. Idílico, eu diria. Na cidade indonésia de Banda Aceh, o morador Ed Kenslow visita amigos e famílias. Fui dormir na casa de um amigo, e a casa desse amigo era próxima da casa da minha irmã. Às 8 da manhã do dia 26 de dezembro de 2004, tudo mudou. Próximo à praia, onde a placa australiana entra embaixo da placa eurasiana, mais de 1000 anos de estresse tectônico foram liberados em questão de segundos. O terremoto tem magnitude de 9,1. O terceiro maior já registrado. A placa eurasiana sobe 20 metros, deslocando bilhões de toneladas de água. A onda resultante viajou a leste para a Tailândia e Indonésia e a oeste para a Índia e Sri Lanka. E no caminho do tsunami estavam milhões de pessoas. Chegando a 800 km por hora, o tsunami levará 30 minutos para atingir a costa de Sumatra. Cerca de 1 hora depois, chegará à Tailândia. Apesar de terem sentido o terremoto, sem nenhum sistema de alerta de tsunami, as pessoas no litoral do Oceano Índico não se atentam para a ameaça. Vi prédios destruídos. E, claro, ficamos com medo. Mas não sabíamos que tinha sido um tsunami. Para quem está de férias na Tailândia, o primeiro sinal do desastre iminente é a estranha visão do oceano desaparecendo. A baía ficou vazia. Eu só vi as pedras. Até o Yacht Club e do outro lado também. Não havia mais nada. Uma das imagens mais marcantes e dramáticas do tsunami de 2004 foi o recuo do mar, deixando toda a orla exposta. Esse fenômeno se chama descida e é causado pelos deslocamentos tectônicos próximos à praia. Com uma parte da placa erguida, outra parte, mais próxima do litoral, afunda, e a água preenche esse buraco, causando o recuo do mar. Se as pessoas tivessem percebido que esse era um sinal do tsunami, talvez mais vidas tivessem sido poupadas. Nessa hora, as pessoas deveriam ter começado a correr. Mas a visão curiosa atrai as pessoas à praia. Era bizarro, mas fascinante. Cheguei a sair rapidamente para olhar, mas lá fora pensei, isso não está certo. Está errado. Não sei exatamente como, mas está errado. Quando muitos resolveram reagir, era tarde demais. Eu, minha esposa e minha enteada conversamos sobre o que fazer, mas basicamente não conseguimos realizar. Às 8h15 da manhã, o tsunami atinge o norte de Sumatra. A cidade de Banda Aceh, lar de mais de 250 mil pessoas, vivencia toda a sua força. Estou no centro comercial de Banda Aceh e foi desta esquina que algumas das imagens mais dramáticas do tsunami foram feitas. Na rua atrás de mim, o tsunami vem subindo, formando um canal entre os prédios.
Vendo o vídeo, vemos que o tsunami avança devagar. Por isso, as pessoas conseguem escapar simplesmente correndo ou andando. Mas essa região de Banda Ati é muito distante do oceano e as pessoas não sabiam o que fazer. A profundidade e velocidade aumentam tanto que o único jeito é subir em algum lugar. E foi isso que esse cinegrafista amador fez. Ele subiu aqui. E sobreviveu. Entretanto, milhares de pessoas naquele dia não conseguiram subir e morreram nas ondas. Cheia de bilhões de toneladas de escombros, a onda é um ariete incontrolável. Ed Quenslow é um dos muitos que se protegeram na Grande Mesquita. Vinham materiais como ferro, pedras, rochas, camas, camisetas, motos, carros. Havia pessoas no meio daquela água e todo tipo de material. A onda do tsunami passou por aqui. Esses prédios são construções fortes de concreto. Muitos não foram derrubados pelo tsunami, mas a água correu por eles, entre eles, e na verdade formou-se um canal, aumentando a velocidade e profundidade. As águas aqui não passaram do primeiro andar. Não passaram de 2,5 metros, 3. Muitos conseguiram escapar apenas subindo para o segundo andar, como o cinegrafista fez na esquina. Eu pensava, vou morrer. E vi que muita gente precisava de ajuda. Mas eu não podia ajudar, porque era gente demais. Eu vi muitos bebês. Claro que precisavam de ajuda. Às vezes eu pegava e colocava no alto. Não sabia onde pôr, não havia lugar, estava tudo inundado. Era água por toda parte. 30 minutos após atingir Banda Ati, o tsunami devasta a ilha tailandesa de Phuket. Entre! O bangalô de Steve Gill está bem no caminho. Acho que paramos de falar quando ouvimos o bramido do mar. Não dava para ver ainda. Só vimos a onda quando olhamos para o corredor entre os dois prédios. Estava viajando a uma velocidade estimada de 300 a 500 km por hora. Isso foi... A paisagem foi coberta pelas águas 9 metros de altura. Naquele momento não havia o que fazer. Nada. Lembro de ser atingido pelas águas. Para falar a verdade, eu não tinha nenhuma esperança de sair dessa. Era o fim de tudo. Era tamanho poder que não há espaço para um plano de fuga. Não há planos para o futuro. Eu fui encontrado, parado, em meio aos destroços, a uns 500 metros. Embora logo tenha encontrado a enteada, Steve nunca mais veria a esposa viva. Nos 20 minutos seguintes, 3 ondas gigantes de até 10 metros vão de encontro ao pequeno resort. 1.000 toneladas de água invadindo cada metro de litoral. Praia a praia, onda a onda, o tsunami traz morte e destruição. Na Tailândia, faz mais de 5.000 mortos e 3.000 desaparecidos. Na Indonésia, o tsunami acabou com Banda Ati. Eu não conseguia entender por que eu perdi meu melhor amigo. Eu fiquei pensando,
Por que Deus não me levou no lugar dele? E minha tia também. Não encontramos os corpos deles. Meu primo, muitos primos faleceram e não encontramos os corpos. No total, as ondas atingiram 14 países do Oceano Índico, fazendo vítimas até mesmo na África. O número de mortes final fará do tsunami de 2004 o mais letal de todos. Passada uma década, as ruas de Banda Aceh estão cheias, como sempre. E lições foram aprendidas. Prédios como este foram construídos por toda a região para servir de refúgio seguro caso surja outra onda assassina. Para José Borrero, são uma lembrança poderosa da razão pela qual ele considera esse desastre um dos piores de todos. A combinação de um terremoto excepcionalmente grande e um tsunami que causou um número de mortes tão devastador em tantos países torna o tsunami do Oceano Índico de 2004 um dos 10 maiores desastres naturais. Magnitude do terremoto, 9,1. Desabrigados, mais de 1,5 milhão. Número de mortes, mais de 220 mil. O ano é 1348. Por todo o mundo, as pessoas contraem uma estranha doença. Morre tanta gente que a população da Terra fica próxima da extinção. É um assassino ancestral que até hoje pode atacar sem aviso prévio. Eu não podia mexer um dedo. Não conseguia comer, beber, mexer o globo ocular, nem piscar. A historiadora Susana Lipscomb elegeu a calamidade apocalíptica da peste negra como o maior dos 10 desastres naturais. A peste negra. O ano é 1348. Um dos mais extraordinários e, para historiadores como eu, um dos mais fascinantes episódios da história mundial está prestes a ocorrer. Comenta-se por toda a Europa medieval que pessoas estão morrendo de uma praga estranha. Chegando à Inglaterra, estava em Londres, e a grande população de Londres não podia fazer nada para contê-la. Estranhas protuberâncias negras aparecem no pescoço e virilha das vítimas, chamados bubões. Daí o nome peste bubônica. Em 10 dias de desenvolvimento dos sintomas, mais da metade dos infectados tem uma morte agonizante. Mas a peste bubônica não é uma doença que ficou no passado. Foi o que John Toll descobriu quando desenvolveu sintomas estranhos na viagem de férias para Nova York. Pegamos um táxi e fomos ao médico do seguro. Eu já estava tão mal que não conseguia sentar na cadeira da sala de espera. Eu me deitei no chão. Só com uma olhada, o médico disse: "Você está com a peste bubônica." Com a condição piorando rapidamente, John e a esposa Lucinda correram para o hospital. Naquele momento, eu já estava totalmente passado. Sugeriram que eu fosse colocado em coma induzido. Lucinda e eu conversamos um pouco. Achamos que seriam 2 ou 3 dias. Acabaram sendo 90 dias. Quando ele estava 2 dias em coma, as extremidades dele começaram a ficar pretas, mãos e pés. Hoje, no Ocidente, as chances de pegar a chamada peste negra são mínimas. Mas no século XIV, as condições eram perfeitas para a peste se espalhar rapidamente. A população mundial se expandiu drasticamente nos séculos passados. Londres passou de uma população de 15 mil no século XII
para 80 mil nos anos de 1300. E todo mundo apinhado entre o rio e as antigas muralhas romanas. Londres estava mais populosa do que nunca. Condição ideal para o surgimento de uma epidemia. As condições eram péssimas. Sem um sistema de esgoto, dejetos humanos e animais corriam pelas ruas como um rio. Apesar da sujeira, a Londres medieval é um próspero centro internacional de comércio, como hoje. Isso aqui parece totalmente moderno, mas o comércio faz parte de Londres desde a era medieval. A cidade era lotada. Era um centro comercial. Devido à demanda por sedas e especiarias, surgiu o comércio internacional. Londres estava cheia de importações exóticas e pessoas de todo o mundo. Além de mercadorias e pessoas, Londres também estava recebendo algo indesejado, algo trazido ao litoral inglês. O comércio internacional abre portas para um novo visitante estrangeiro. O rato preto asiático, que prolifera nas ruas imundas de Londres. No dorso desses ratos, pulgas, que hoje sabemos, carregam no estômago a bactéria da peste, Yersinia pestis. Mas no século XIV, sem o conhecimento da origem da peste, as pessoas estão indefesas a essa ameaça invisível. Quando a doença chegou, se espalhou por essa população amontoada e fez um enorme estrago. Embora pouco comum, ratos com pulgas infectadas ainda são encontrados em regiões dos Estados Unidos. Vivemos num sítio de 2 hectares na zona rural e deve ter centenas de roedores nesses 2 hectares. 1/3 deles pode ter a peste. Basta uma picada de pulga infectada. O sistema imunológico de John não tem como impedir a reprodução da bactéria. Com John ainda em coma, Lucinda tem que tomar uma decisão de vida ou morte. A Lucinda me acordou dia 14 ou 15 de janeiro e disse: "Querido, eu te amo. Hoje é dia 15 de janeiro e suas pernas foram amputadas." Se eu não tivesse permitido, acho que John não estaria vivo. E eu estava determinada a fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para que ele vivesse. Então foi muito, muito difícil e horrível. Mas tomei a decisão e autorizei que amputassem as pernas dele. Embora a ciência tenha evoluído muito no combate à peste, John Toll é a prova de que essa doença ainda pode causar efeitos terríveis. Na Europa do século XIV, só resta enterrar os mortos. A exumação de vítimas da peste indica a terrível velocidade com que a doença mata assim que transpõe as muralhas da cidade. Este é o esqueleto de uma vítima da peste do século XIV? Sim, é. É uma mulher e foi encontrada no cemitério de East Smithfield. Imagino que ela seja uma entre muitos. Sim, só nesse local encontramos 600. Mas acreditamos que vários milhares foram enterrados. Foi uma alta e rápida mortalidade. Na Inglaterra, mais de 1/4 de toda a população sucumbe à peste negra. Com um número tão elevado de mortes, como fizeram com tantos cadáveres? Em catástrofes como essa, imaginamos as pessoas sendo amontoadas em grandes covas, enterradas aleatoriamente. Mas o interessante de East Smithfield é que as pessoas foram acomodadas de modo muito organizado e cuidadoso. Tentaram seguir o padrão do sepultamento cristão. Tentaram manter certo grau de normalidade durante o terrível epicentro da catástrofe. Quando a peste negra se abrandou, havia matado 1 em cada 3 europeus, o equivalente a mais de 240 milhões hoje em dia. O número de mortes, o custo e o legado desse desastre não têm precedentes. A peste negra foi o desastre mais profundo que a humanidade já enfrentou. Os sintomas eram terríveis e degradantes. A doença causava medo e humilhação. E era repentina e letal. Número de mortes: 200 milhões.
Foi a pandemia mais grave e o pior desastre natural que a humanidade viveu. Não é à toa que ainda nos choca 700 anos depois. Os 10 maiores desastres naturais têm pouco em comum. São meteorológicos, biológicos, geológicos. Atingiram todos os continentes e causaram terror inimaginável. Ninguém em lugar algum está salvo, mas ainda estamos aqui. Nós somos os sobreviventes, uma espécie inigualavelmente adaptável. Mas temos que ouvir os alertas da história e nos preparar para os desastres futuros, porque eles voltarão a acontecer. Este